like e se inscreva, ou senão você vai ficar calvo, não é? Então se inscreva para não ficar calvo. Eu só vim passar aqui de volta para falar para vocês que esse episódio de Lego vai ser de guerra. E já se inscreve, ativa todos os sininhos que puderem. Então, falou! O vídeo já vai começar aí, tá, galera?